Eu sei que vocês pediram muito essa semana para eu falar sobre os atentados que têm acontecido nas escolas, né? Parece que a gente tem um prazer incrível de copiar as coisas ruins que acontecem nos outros lugares. Mas antes disso, eu queria abrir o meu coração para vocês. E eu acho que tem tudo a ver com o tema. Se você já me acompanha há um tempo, você sabe que diante de tudo que eu passei, por causa das torturas, por causa dos traumas, por causa de toda aquela coisa que aconteceu comigo, e a maioria já deve saber, tem inclusive um episódio aqui no Planeta sobre isso, eu desenvolvi algumas doenças. Eu tenho depressão, num quadro bem agudo, crônico. Eu tenho síndrome do estresse pós-traumático, transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT. Tenho síndrome do pânico e de ansiedade, transtorno de ansiedade. Só isso. Só isso. Isso laudado, tá, gente? Óbvio, não tô falando que eu acho que eu tenho. Isso laudado por peritos na área, por psiquiatras, por psicólogos. E às vezes a gente tem muita dificuldade de falar porque as pessoas nos olham, principalmente na rua ou nas redes sociais, e a vida está sempre colorida. A vida está um arco-íris. A grama do outro sempre mais verde, então a nossa grama está fluorescente e neon de tão verde. E as pessoas não sabem o que está dentro do nosso coração. A gente se ouve falar muito sobre doenças da alma quando chega setembro. Só que eu venho de uma realidade, e eu não sei qual é a sua realidade, onde a doença da alma era motivo de riso, de piada. Se você falasse sobre depressão, as pessoas iam dizer, isso é frescura. Ou iam dizer, isso é falta de Deus. Quando não muito, ia dizer, isso é demônio. Porque a doença da alma você não vê, ou melhor, você não toca. Quando alguém quebra a perna, quando tem uma fratura exposta, quando sofre um acidente, você não vira para aquela pessoa e fala, levanta aí. Mas eu tô sem a perna. Levanta aí. Você está achando o quê? Isso é frescura. Isso é falta de Deus, isso é falta de fé. Por quê? Porque você está vendo. Aquilo dali está nos seus olhos. Só que quando são doenças da alma, elas te minguam, elas te definham, só que elas não são aparentes. Só quem te conhece muito, e às vezes nem quem conhece muito consegue identificar. E aí é mais fácil não ter que lidar com isso. É mais fácil dizer, olha, isso é brincadeira, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Ou se você vem de um ambiente religioso, é falta de Deus ou é demônio. Quando eu comecei a ter as minhas primeiras crises de depressão, de estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático, então, ele é muito complicado. Porque você revive a cena do trauma como se ela estivesse acontecendo pela primeira vez. Então você não lembra da cena. Você revive a cena como se ela estivesse acontecendo pela primeira vez naquele momento. Então você entra em pânico, você sua, você se desespera. Óbvio que eu faço acompanhamento, tomo remédio, e há muito tempo eu já não tenho mais esse tipo de crise. Às vezes eu tenho quando escuto uma sirene, ou se eu sou acordado com susto, aí eu tenho. Mas, em contrapartida, a depressão, o pânico e a ansiedade estão presentes. Se você me acompanha nas redes sociais, você viu que tem uns 8, 10 meses eu comecei a treinar quase todo dia. E uma das coisas que eu comecei a fazer é, inclusive, postar sobre isso. E eu posto lá, foto inclusive sem camisa, para escândalo de todo mundo. Aí é muito engraçado porque as pessoas falam assim, você tem no seu Instagram um post, um corte do podcast, o outro é uma explicação bíblica, o terceiro é uma foto sem camisa. Não está ornando. Na realidade, está ornando, porque nós somos plurais, nós somos múltiplos, nós somos multifacetados. E eu sou assim.
E eu resolvi ser transparente. E só que existem gatilhos na nossa vida. Por que eu estou abrindo meu coração? Porque eu acho que chegou o momento da gente ter que falar com mais veemência sobre esse assunto. Alguém do seu lado ou você pode estar em sofrimento. E a depressão, na minha concepção, não é falta de espiritualidade, não é falta de força, tampouco falta de fé. É porque você foi forte por tempo demais. Você foi forte demais por tempo demais. E aí, para você não sucumbir, para o seu corpo não desligar, o seu cérebro ele começa a trabalhar para te deixar de pé. Só que ele sofre por isso, de uma exaustão tremenda que você não tem vontade de morrer, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de nada. A depressão não é o desejo de morte, ou não é o desejo de vida. A depressão é a ausência do desejo. É o vácuo. Não é estar preto e branco ou colorido. É não ter cor. Porque o preto é cor, o branco é cor. Então você não vê sentido em levantar da cama, você não vê sentido em ir para a cama, você não vê sentido em comer, você não vê sentido em beber, você não vê sentido em sair. E aí você vai minguando. E quando você desiste de lutar, é pior ainda. Muitas pessoas que eu conheço que têm depressão e síndrome do pânico, elas têm mais dificuldade, inclusive, do que eu. Porque eu, com todas as minhas limitações, eu tenho um ambiente familiar muito saudável. Eu tenho uma família que sempre me apoiou e que sempre disse assim, São, você não vai ficar aí. A gente vai levantar você. Mas eu sei que a maioria não tem isso. Eu conheço pessoas com ataque de pânico que ficaram meses e anos sem sair do quarto. Gente, sabe quando você encontra a pessoa e ela até mudou o tom de pele, ela tá aquele amarelo, quase vampiresco, porque não é que não vê o sol, não vê nem a claridade, fica no escuro, fica anêmico. Isso tem tudo a ver com o que tem acontecido no mundo e tem acontecido no Brasil.